Meus irmãos, há determinadas passagens bíblicas, como essa que eu acabei de ler com os irmãos, que pela natureza controvertida delas, nós dificilmente escolheríamos como texto para pregar. Eu confesso aos irmãos que dificilmente, não estivesse eu expondo sequencialmente esse livro de Atos, dificilmente eu escolheria aleatoriamente esses 7 primeiros versículos para expor, tendo em vista as controvérsias ligadas ao episódio aqui muito sucintamente descrito pelo autor desse livro, por Lucas, o evangelista. Os irmãos estão cientes da controvérsia existente entre as igrejas protestantes tradicionais e as igrejas pentecostais acerca do significado do final dessa porção que nós acabamos de ler. Mas essa é exatamente uma das grandes vantagens da exposição bíblica sequencial. Nós temos que, como o apóstolo Paulo diz que fez, quando ele se encontrou com os presbíteros da igreja de Éfeso, dessa igreja aqui, já posteriormente aqui no relato, apenas no capítulo 20, quando ele se encontrou com eles em Mileto, esse tipo de exposição sequencial favorece que nós preguemos todo o conselho de Deus, ainda que esse conselho inclua algumas questões, alguns assuntos difíceis, como esse que nós temos aqui diante de nós hoje à noite. E por isso nós damos graças a Deus, porque mesmo sendo essa uma passagem difícil, nós nos vemos obrigados a considerá-la e a procurar compreendê-la da melhor maneira possível e a expor o significado dessa passagem hoje, mais com o propósito de instrução, mais com o propósito de sermos instruídos acerca do possível significado e das questões controvertidas que nós temos diante de nós nessa passagem bíblica. Os irmãos estão acompanhando essa exposição do livro de Atos, e os irmãos sabem que nós estamos aqui no início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vimos aqui, a partir do verso 18 do capítulo anterior até o versículo 23, o registro do final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele então parte de Corinto, passa por Éfeso e então se dirige à igreja que o havia enviado, patrocinado as suas viagens missionárias, à igreja missionária de Antioquia da Síria. E no domingo passado nós estivemos aqui estudando esses últimos versículos do capítulo 18, do verso 24 ao verso 28, onde Lucas fornece algumas informações daquilo que estava acontecendo em Éfeso, naquele período, entre aquele período em que o apóstolo Paulo havia passado por Éfeso e deixado ali Áquila e Priscila, e permaneceu lá na igreja, se dirigiu e lá permaneceu na igreja de Antioquia da Síria por talvez aproximadamente um ano, antes que ele retornasse à cidade de Éfeso. Eu me refiro à pessoa e ao ministério de Apolo ali na cidade de Éfeso, e posteriormente para onde ele foi enviado, para Caia,
particularmente na igreja de Corinto, onde ele passou a regar ali onde o apóstolo Paulo havia plantado, para que o Espírito Santo de Deus, só ele pode fazer isso, desse o crescimento aquela lavoura espiritual que havia sido semeada pelo apóstolo Paulo na lasciva cidade de Corinto. A passagem que temos hoje, meus irmãos, a considerar, registra o início da obra missionária do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Como vimos aqui, ele havia, já disse aqui, ele havia passado quase aproximadamente há cerca de um ano antes, ali pela cidade de Éfeso, havia ensinado na sinagoga, havia ali sido convidado para continuar a ensinar na sinagoga, mas Paulo pretendia terminar a sua segunda viagem missionária, concluir aquela atividade que havia sido conferida a ele e retornar a Jerusalém e finalmente retornar a Antioquia da Síria e ali prestar conta das suas atividades e passar algum tempo com aqueles irmãos ali, com aquela igreja de Antioquia da Síria. Ele havia deixado Áquila, como mencionei também, e Priscila, seus preciosos auxiliares na promoção do reino de Deus através da pregação do Evangelho. E agora, finalmente, o apóstolo Paulo retorna, como ele havia prometido, que se Deus quiser, se fosse essa a vontade de Deus, se Deus permitisse, ele então retornaria para ali passar algum tempo, estabelecendo a igreja em Éfeso, anunciando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus. Pela misericórdia e graça de Deus, isso foi possível, e vemos aqui o registro desse retorno do apóstolo Paulo à cidade de Éfeso. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, considerando esse texto, os irmãos devem manter a Bíblia aberta, em primeiro lugar, para a chegada do apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso. Em segundo lugar, para o diálogo do apóstolo Paulo com um grupo especial, particular, de 12 discípulos que ali se encontravam. E em terceiro lugar, para as providências que o apóstolo Paulo tomou, em consequência daquilo que ele pôde aprender do diálogo que ele manteve com aqueles 12 discípulos de Éfeso. No versículo 1, portanto, Lucas nos dá algumas informações sobre a chegada do apóstolo Paulo em Éfeso. E em primeiro lugar ele nos diz que quando ele chegou em Éfeso, para localizar o acontecimento, exatamente quando Apolo se encontrava já em Corinto, como nós vimos aqui na semana passada, quando ele manifestou interesse, o desejo de anunciar a palavra na Acaia, e para ali ele foi enviado pela igreja de Éfeso, inclusive com carta de recomendação dos irmãos que já se encontravam ali em Éfeso, Áquila, Priscila, alguns possíveis convertidos durante a primeira visita do apóstolo Paulo, e quem sabe outros cristãos que ali haviam chegado na cidade de Éfeso. E então, exatamente nesse momento, quando Apolo estava regando a lavoura que Paulo havia plantado na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo chega como havia prometido em Éfeso. Então essa é a primeira informação acerca da chegada de Paulo em Éfeso. Ele chegou quando Apolo se encontrava em Corinto, exercendo o seu ministério de edificação da igreja que o apóstolo Paulo havia instituído e organizado quando ali passou durante a sua segunda viagem missionária. Outra informação que o apóstolo Paulo nos dá, que Lucas nos dá, é que o apóstolo Paulo chegou ali não vindo por mar, mas vindo por terra. A informação que Lucas nos dá é que depois de o apóstolo Paulo passar
pelas regiões mais altas, regiões já mencionadas no versículo 23 do capítulo 18, os irmãos podem verificar, havendo passado ali algum tempo, ou seja, em Antioquia da Síria, saiu, atravessando sucessivamente as regiões da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. O apóstolo Paulo saiu de Antioquia da Síria, por cima, por terra, e passou pelas regiões mais altas, mais elevadas, ali conhecidas como Galácia e Frígia, visitando as igrejas que haviam sido estabelecidas durante a primeira viagem missionária e visitadas por ele durante a segunda viagem missionária, e agora no início da sua terceira viagem missionária ele passa novamente por aquelas igrejas nas cidades de Icônio, de Derbe, de Listra e de Antioquia da Psídia, para visitar aqueles irmãos e certamente edificar aqueles irmãos, confirmando as igrejas e ajudando a estabelecer mais aqueles irmãos ali naquelas cidades. E foi exatamente passando lá por cima que o apóstolo Paulo chegou à cidade de Éfeso. E a terceira informação que Lucas nos dá sobre a chegada do apóstolo Paulo em Éfeso, ainda no versículo 1, é que quando ele chegou ali, ele encontrou um grupo de discípulos, de 12 discípulos. Essa informação 12 nós temos no último versículo, o versículo 7, eram em todo uns 12 homens, do capítulo 19, então ele ali encontrou aquele grupo de discípulos que manifestava algumas características especiais. A palavra discípulo no Novo Testamento geralmente é aplicada aos cristãos, mas o contexto todo indica aqui que aqueles discípulos, embora talvez Paulo imediatamente os considerasse como discípulos de Cristo, eles eram na realidade discípulos de João Batista. E essas são as informações que Lucas nos dá sobre o início da atividade missionária do apóstolo Paulo, nessa chegada de Paulo na cidade de Éfeso. Então ele encontrou certamente ali outros irmãos, aqueles que haviam sido convertidos durante a primeira viagem missionária dele, a segunda viagem missionária. Ele encontrou ali talvez outros crentes de fato convertidos, e encontrou também um grupo de 12 homens que chamou a atenção do apóstolo Paulo, que provavelmente aquelas pessoas estavam sendo conhecidas ali como discípulos. Paulo inicialmente talvez os tenha encarado como crentes em Cristo, mas ele percebeu algumas dificuldades ali, algumas deficiências sérias e graves naquelas pessoas. E nos versos 2 e 3, nós temos um registro certamente sucinto. Nós não devemos imaginar que esses relatos, esse acontecimento, nós temos aqui tudo exatamente o que aconteceu. Não, é um registro, um resumo fiel daquilo que aconteceu. Mas certamente podemos imaginar aqui um diálogo um pouco maior, e Lucas aqui resume isso de maneira inspirada pelo Espírito Santo de Deus, de conformidade com a vontade de Deus para a edificação da igreja ao longo dos séculos. E nesses 2 versículos ele registra esse breve diálogo composto de 2 questionamentos, 2 perguntas que o Senhor Jesus fez àquelas pessoas e 2 respostas que eles deram às perguntas que o Senhor Jesus havia feito. O primeiro questionamento, a primeira pergunta e resposta, nós encontramos no versículo 2. Encontrando ali, como nós vimos no final do verso 1, alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Essa foi a pergunta. Quando crestes, recebestes o Espírito Santo? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. É uma pergunta que apresenta algumas peculiaridades interessantes. Talvez isso não fique tão manifesto no original, uma parte disso,
mas literalmente, talvez nós pudéssemos perguntar melhor, traduzindo a forma verbal crestes, como tendo crido, dado a utilização que Lucas faz aqui de um tempo verbal, num particípio verbal, no auristo, no grego, que geralmente expressa uma ação antecedente à ação expressa pelo verbo principal da frase. Poderíamos traduzir aqui: recebestes porventura o Espírito Santo tendo crido? Ou tendo crido, se é que creram, vocês receberam o Espírito Santo? E a resposta deles é mais surpreendente ainda do que a pergunta que o Senhor Jesus fez, porque eles respondem que não, que eles não haviam recebido o Espírito Santo quando creram ou depois que creram, e que na realidade, pelo contrário, sequer eles tinham ouvido falar que existia o Espírito Santo. A grande maioria dos bons comentaristas da palavra de Deus, bons intérpretes desse livro, entende que essa não é a melhor tradução, porque dificilmente aquele grupo de discípulos de João Batista, como nós vamos ver, que haviam recebido o batismo de João, não tinham ouvido sequer falar do Espírito Santo. O Espírito Santo era anunciado no Antigo Testamento, os judeus conheciam o Antigo Testamento, e o batismo de João era acompanhado da pregação e do seu ensino e da sua declaração de que ele estava ali batizando com água, mas aquele que ele antecedia e que haveria de vir, os batizaria com Espírito Santo e com fogo. Portanto, é muito difícil entender que esses discípulos sequer tivessem ouvido falar do Espírito Santo, ou que existisse o Espírito Santo. A maior parte dos intérpretes, portanto, entende que aqui seria melhor entendermos esses versículos no sentido de que eles não só não haviam recebido o Espírito Santo, como eles ainda não tinham notícia de que o Espírito Santo já estava, ou que o Espírito Santo já tinha vindo, ou seja, que a promessa do Pai daquele período, daquela época de derramamento do Espírito Santo, anunciada também por João Batista, já havia se cumprido. Pelo jeito, eles precisariam ser atualizados acerca dos acontecimentos da história da redenção. Portanto, apenas para tentar deixar um pouco mais claro, ao que tudo indica, nós temos aqui, a ideia aqui é mais ou menos aquela que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 39, onde a expressão hebraica aqui traduzida como nem sequer ouvimos, que existe o Espírito Santo, no versículo 39 do capítulo 7 de João, ali também aparece e traduzida de uma outra maneira. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os quais nele crescem, pois o Espírito Santo até este momento não fora dado. No original nós temos, o Espírito Santo ainda não era, ou não havia, ou não estava. Aqui, para melhor compreensão, a tradução foi feita de uma maneira mais literária, para que a gente possa compreender melhor a ideia. Pois o Espírito Santo até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento anunciava o surgimento futuro de uma nova era, vinda futura de uma nova era, a era em que Deus derramaria de maneira abundante o seu Espírito Santo, essa nova era da dispensação da graça, a era do Espírito, a era da nova dispensação, que seria marcada pela operação inusitada, muito mais presente e abundante do Espírito Santo de Deus, que seria derramado quando da inauguração dessa nova era, que seria inaugurada com o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão, e especialmente
com a vinda, ou o envio, ou o derramamento do Espírito Santo, inaugurando essa nova era da graça, a nova era do Espírito Santo de Deus, a nova época, a nova dispensação, a dispensação do Evangelho. Portanto, meus irmãos, é bem provável, eu diria quase certo, que aqui nesse versículo, nesse relato, nessa resposta daqueles 12 discípulos da cidade de Éfeso, eles não quiseram dar a entender com essa resposta que eles nem sequer ouviam nunca falar do Espírito Santo, mas na verdade eles não tinham ouvido falar ainda que a promessa do Pai, a promessa do Antigo Testamento, a promessa de João Batista e a promessa do Senhor Jesus já havia se cumprido, e o Espírito Santo já havia descido e já havia sido, portanto, derramado, como de fato havia já acontecido, e por uma razão ou outra eles não tinham ainda conhecimento do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito que havia sido feita na antiga dispensação, e pelo próprio João Batista e pelo próprio Senhor Jesus. Certamente eles conheciam a promessa de que viria aqueles que iria batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. O que provavelmente eles não sabiam é que esse já havia vindo. E essa é uma distinção, embora haja algum paralelo entre esse episódio e o episódio anterior de Apolo, porque Apolo também conhecia o batismo de João Batista. Claramente Apolo tinha o Espírito Santo, como nós vimos aqui, ele era fervoroso no Espírito, e a referência aqui é ao Espírito Santo, e Apolo ensinava com precisão a respeito do Senhor Jesus, enquanto que o estado desses crentes de Éfeso parece ser bem inferior, desses discípulos de Éfeso parece ser inferior, diferente ao estágio em que Apolo se encontrava. Enquanto Apolo claramente era uma pessoa já convertida, tinha o Espírito Santo de Deus habitando o seu coração, de tal maneira que ele era até fervoroso, e ensinava com precisão a respeito de Jesus ali. Nós vemos que a mesma coisa não acontecia com estes discípulos, que aparentemente tinham sido apenas discípulos de João, ou discípulos de João, haviam sido recebido o batismo de João Batista, mas ainda não tinham tomado conhecimento de que a promessa de João Batista havia realmente se cumprido quando o Senhor Jesus veio a esse mundo e realizou o seu ministério e a sua obra, morreu na cruz, foi assunto aos céus, e portanto agora ele estava cumprindo a promessa do Pai, derramando o Espírito Santo que ele havia prometido para a capacitação dos seus discípulos naqueles momentos iniciais da história da igreja, na nova dispensação do Evangelho, a dispensação do Espírito. O segundo conjunto de perguntas e respostas nós encontramos no versículo seguinte, no versículo 3. Quando o apóstolo Paulo ouviu que eles disseram que eles não sabiam ainda que o Espírito Santo já havia sido enviado, ou que a promessa já havia sido cumprida, ou que o anúncio que o próprio João Batista fez, de que ele estava batizando com água, mas após ele viria aquele de quem ele não era digno de desatar as sandálias dos pés, o qual os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Essa é provavelmente a ideia aqui. Então o apóstolo Paulo perguntou: em que então vocês foram batizados? Em que, pois, fostes batizados? Ou nós poderíamos dizer aqui: em nome de quem vocês foram batizados? E eles então responderam que haviam sido batizados no batismo de João Batista, indicando que eles eram, na verdade, que eles não haviam recebido ainda o batismo cristão, e que eles ainda estavam no estágio anterior, ainda estavam ali apenas com o batismo que João praticava, convidando as pessoas ao arrependimento, se arrependendo das suas más obras, em preparação para a vinda do Messias, como aquele que havia sido enviado para preparar o caminho do Messias, o caminho de Jesus, o caminho do Salvador.
Nos versículos 4 até o final, nós encontramos o registro que Lucas nos dá de algumas providências que o apóstolo Paulo tomou à luz do diálogo que ele manteve com aqueles 12 discípulos de Éfeso. E o Senhor Jesus tomou 3 providências, os irmãos podem observar no texto. A primeira delas foi instruir aqueles discípulos acerca da natureza, do propósito, do significado do batismo de João Batista. No versículo 4, nós lemos que Paulo disse: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Em outras palavras, aqui o apóstolo Paulo então esclarece aqueles 12 discípulos que eles tinham apenas eles estavam ainda, vamos dizer, atrasados na agenda de cumprimento das ações redentoras ou redentivas de Deus na grande obra da redenção. Eles ainda estavam ali com o batismo de João, que havia sido apenas um batismo de arrependimento, quando João estava convidando os judeus a se arrependerem dos seus pecados e a se prepararem para a vinda iminente do Messias e da sua obra redentora, que seria realizada e depois então oferecida àqueles que nele confiassem, de fato crescem que era o Messias prometido, o Salvador do povo de Israel, o Cristo, o ungido de Deus, o ungido do Senhor. Então ele diz aqui, então o que vocês têm na verdade é apenas o batismo de arrependimento, é apenas um batismo preparatório para a vinda de fato do Messias. E quando João esteve anunciando o Evangelho e batizando, pregando, ensinando e batizando, ele estava pregando e batizando exatamente direcionando as pessoas para aquele que havia de vir, direcionando as pessoas que eram batizadas para a compreensão de que aquilo ali não era tudo, aquilo não era um estágio final. Na verdade, ele estava ali apenas preparando aquelas pessoas para que depois elas pudessem então receber o batismo cristão, simbolizando o ingresso delas no oficial delas como o povo de Deus no pacto da aliança, no pacto da graça, que é o significado do batismo cristão nessa nova dispensação do Evangelho, quando eles então se arrependessem, então crescem no Messias, crescem que Jesus era de fato o Messias, e então alcançassem pela graça de Deus a salvação, a redenção, a remissão dos seus pecados e fossem feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso não acontecia ainda por ocasião do batismo de João. A segunda providência que o Senhor Jesus tomou, além de esclarecer aqueles discípulos sobre a natureza do batismo de João, como sendo o batismo de arrependimento e batismo de preparação para receberem o Messias, que era o Senhor Jesus Cristo, porque os irmãos podem perceber que eles sequer sabiam a identidade desse que João Batista havia de vir depois dele. No final do versículo 4, os irmãos podem perceber, nós lemos: disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, isto é, ele está dizendo quem era aquele que viria, que João anunciava que viria depois dele e realizaria batismo com o Espírito Santo e com fogo, a saber, Jesus, que eles não sabiam e aqui estavam tomando conhecimento disso, desse fato tão importante. E a segunda providência que Jesus tomou foi batizá-los com o batismo cristão. Ou o próprio apóstolo Paulo batizou-os, não é claro, o apóstolo Paulo não batizava muito, ele mesmo disse que Cristo havia enviado para pregar e não para batizar, e nas suas reminiscências, nas suas memórias, ele menciona apenas pouquíssimas pessoas que haviam sido batizadas por ele, mas ou ele batizou, ele providenciou ali para que aquele grupo fosse batizado, recebesse o batismo cristão, fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados ou rebatizados agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Várias vezes nós temos a referência ao batismo como sendo batismo em nome de Jesus,
mas é apenas uma referência sucinta. Na realidade, a fórmula completa nós encontramos em outras passagens bíblicas, como no final do Evangelho de Mateus. O batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo cristão. E a terceira... E com isso, então, sendo batizados no batismo cristão, eles certamente creram naquilo que o apóstolo Paulo ali ensinou para eles, pregou para eles. Por isso eu fiz questão de ressaltar que aqui nós temos um relato muito sucinto, muito resumido. Certamente o apóstolo Paulo ali ensinou o Evangelho, pregou, demonstrou que Jesus era de fato o Messias, o Salvador. Eles se confiaram à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, como sendo realmente o Salvador prometido, o Messias prometido. Eles deram evidência de transformação nas suas vidas, de conversão nas suas vidas, e então eles foram batizados ali, receberam ali o batismo cristão como sinal e selo do pacto da graça, de iniciação na igreja visível da nova dispensação, da nova aliança, da era do Espírito Santo. Não mais a circuncisão, que era o rito que simbolizava o ingresso, a iniciação do povo de Deus no Antigo Testamento, mas agora o batismo cristão em substituição à circuncisão, para indicar esse mesmo ingresso, ou mesma iniciação oficial na igreja visível de Cristo, como membros do pacto que Deus havia feito com Abraão e vinha renovando esse pacto. E a terceira providência que o apóstolo Paulo fez foi impor a mão sobre, versículo 6, sobre aqueles discípulos, e de tal maneira que, como resultado daquela imposição de mãos, veio sobre eles, essa expressão veio sobre eles, o Espírito Santo, e tanto falavam em língua como profetizavam. Em outras palavras, acontece aqui coisa semelhante àquilo que é registrado em Atos 2, por ocasião de Pentecostes, em Atos no capítulo 8, em Samaria, com os samaritanos, e em Atos no capítulo 10, com os gentios na casa de Cornélio. Em outras palavras, acontece aqui em Éfeso aquilo que se convencionou chamar de mini Pentecostes de Éfeso, ou da extensão do Pentecostes ali na cidade de Éfeso, quando aqueles discípulos receberam o Espírito Santo ali, logo após serem batizados, e então tanto falavam em línguas como profetizavam. Meus irmãos, esse é o relato que Lucas nos dá aqui, de maneira sucinta, da chegada de Paulo em Éfeso, do diálogo do apóstolo Paulo com esse grupo de 12 discípulos de Éfeso, e das providências que o apóstolo Paulo tomou em consequência do diálogo que ele manteve com aqueles 12 discípulos peculiares ali, que ele encontrou na cidade de Éfeso. Não sabemos como eles chegaram ali, provavelmente nas suas atividades ali, ensinando na sinagoga. O apóstolo Paulo se deparou com esses discípulos, quem sabe antes, ainda chegando na cidade de Éfeso, encontrou com esse grupo de discípulos, se chamavam discípulos. O apóstolo Paulo inferiu que eles já fossem cristãos, mas na verdade quando ele começou a investigar, a fazer algumas perguntas chaves, fundamentais nesse sentido, se eles já haviam recebido o Espírito Santo quando creram ou após creram, ou e em nome de quem eles haviam sido batizados. Ele percebeu, ele compreendeu que ele não estava de fato diante de um grupo de discípulos de Cristo, mas diante de um grupo de discípulos de João Batista, que ainda precisavam ser introduzidos àquele a quem João Batista anunciava através da sua pregação, cujo nome era Jesus, e que batizava com o Espírito Santo e com fogo, como vinha acontecendo de maneira generalizada naquele momento ali, no início da história da igreja cristã, por ocasião da instituição da igreja, nessa nova dispensação da graça, nessa nova dispensação do Evangelho, chamada também dessa era do Espírito Santo, como havia sido prometido no Antigo Testamento. Meus irmãos, dessa passagem bíblica, eu quero apenas, nessa noite,
não diria tanto extrair algumas lições como eu tenho feito, mas tratar um pouco de duas questões, procurar elucidar duas questões difíceis e controvertidas que nós encontramos nessa passagem. A primeira delas diz respeito à natureza e significado do batismo de João em relação ao batismo cristão. Talvez alguns irmãos ou vários irmãos não tenham ainda parado para refletir acerca da relação entre o batismo que João praticava, quando as pessoas vinham até ele, e ele então anunciava ali aquele batismo as pessoas eram por ele ali batizadas no Rio Jordão, e o batismo cristão, como nós encontramos no Novo Testamento, tantas vezes mencionados. Eu quero dizer aos irmãos, para a informação e instrução dos irmãos, que mesmo entre os intérpretes reformados não há concordância quanto à natureza desses dois batismos, da relação entre esses dois batismos. Os teólogos reformados mais antigos, especialmente na tradição reformada, em contraste com a tradição presbiteriana, de modo geral, como Calvino, como Bavinck, como Zwinglio e vários outros, eles entenderam que o batismo de João era praticamente a mesma coisa que o batismo cristão. Já no meio presbiteriano, não exclusivamente no meio presbiteriano, mas na tradição reformada presbiteriana, puritana presbiteriana, mas também entre outros teólogos reformados, continentais, como a gente chama, não presbiterianos, especialmente posteriormente à reforma, eles passaram a compreender que não. Infelizmente, nesse particular, Calvino estava equivocado, e que aqui nós não temos dois batismos, batismo de João e batismo cristão, como tendo essencialmente a mesma natureza, mas como sendo batismos essencialmente diferentes, com significados, natureza e propósitos essencialmente diferentes. Mesmo reformados como Abraham Kuyper, acerca de quem nós já estudamos aqui na nossa reunião de quarta-feira à noite, e especialmente teólogos presbiterianos como Hodge, Debney, Morton Smith e vários outros teólogos presbiterianos conhecidos, eles entendem que o batismo de João era essencialmente diferente do batismo cristão. E eles relacionam algumas razões, eles fornecem algumas razões para isso que eu gostaria de mencionar para a instrução dos irmãos, para que os irmãos pudessem também refletir sobre isso. Os argumentos pelos quais, para nós, o batismo de Jesus é essencialmente diferente, o batismo cristão é essencialmente diferente do batismo de João Batista, em primeiro lugar, que o fato de que, a percepção de que João Batista pertencia não à nova dispensação, mas João Batista pertencia ainda à antiga dispensação. Na verdade, com João Batista nós temos o clímax da antiga dispensação, mas quando nós lemos passagens bíblicas como Lucas, os irmãos podem ler, Lucas capítulo 1, versículo 17, onde nós lemos: irá adiante dele, a respeito de João, irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E especialmente em Mateus, no capítulo 11, nos versos 13 e 14, onde nós lemos: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis conhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Essas referências apontam, eu demoraria algum tempo para esmiuçar um pouco mais o significado disso, mas elas parecem apontar para o fato que João Batista não era uma pessoa da nova dispensação, ele ainda era um profeta, como um profeta da antiga dispensação, que depois de 4 séculos
havendo cessado a profecia em Israel, João Batista surge anunciando como um profeta a vinda iminente do Salvador, a vinda iminente do Senhor Jesus, convocando o povo ao arrependimento e preparando o povo para receberem, identificarem a Cristo, a Jesus, como o Messias prometido, o Salvador prometido ao povo de Israel. Ele vinha ainda no espírito de Elias, ele vinha ainda com a roupa, no espírito e com a atividade e a função própria dos profetas do Antigo Testamento, como foi o caso de Elias, que tipificava João Batista, prefigurava, apontava João Batista, como essas passagens nos indicam. Em consequência disso, um segundo argumento é que antes do derramamento do Espírito Santo, a igreja ainda existia na sua forma antiga, e a igreja cristã propriamente dita, a igreja com a sua forma da nova dispensação, ainda não havia sido instituída, ainda não havia sido inaugurada quando João Batista estava realizando o seu ministério. Na verdade, quando João Batista estava ali no deserto, proclamando, preparando o caminho do Senhor, as veredas do Senhor, pregando o arrependimento, convocando o povo ao arrependimento e preparando o povo para a vinda de Jesus e batizando nesse sentido, batismo de João, nós não podemos falar ainda de batismo cristão, porque o batismo cristão, a igreja cristã, ou seja, a igreja na sua forma da nova dispensação, ela realmente só foi inaugurada com o derramamento do Espírito Santo de Deus. Foi com o derramamento do Espírito que a igreja, na sua nova forma, nessa nova administração, dessa nova dispensação, não mais nacional, mas universal, com todas aquelas diferenças que existem entre a igreja na antiga dispensação, o povo de Israel e os prosélitos do judaísmo, e a igreja da nova dispensação, a igreja universal, que não mais se confinava ao povo de Israel. Então, é evidente que nós temos a igreja de Cristo, de Deus, no Antigo Testamento também. Num certo sentido, é a mesma igreja. A igreja na dispensação da graça é apenas um galho enxertado nesse tronco cuja raiz é Abraão, o pai da fé, o pai de todos os que creem. Mas, evidentemente, que há essas duas etapas da administração ou da implementação do pacto, no eterno pacto da graça feito entre o Pai, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no sentido de redimir um povo para si. E nós estamos aqui ainda com João Batista, não na nova forma da igreja, na nova dispensação do Evangelho, mas ainda na forma da antiga dispensação, porque a igreja na sua nova dispensação só foi inaugurada com o derramamento do Espírito Santo. Um terceiro argumento apresentado em favor da diferença entre o batismo de João Batista e o batismo cristão, e respeito ao próprio significado, à própria natureza e propósito desses batismos. O batismo de João era um batismo, como dissemos aqui, apenas de arrependimento, como preparação para a vinda e para a manifestação do Senhor Jesus Cristo, e não um rito de iniciação na igreja visível, nessa nova dispensação, no que consiste o batismo cristão, como já tivemos a oportunidade de estudar tantas outras vezes aqui. Portanto, o batismo de João era apenas batismo de arrependimento. O batismo de João não tinha preparação para o surgimento ali da igreja nessa nova dispensação. O batismo de João não era ainda um sinal visível, externo, um rito externo, um sacramento externo, indicando ali através da água um ingresso como membro do povo de Deus nessa nova dispensação do Evangelho, que ainda não havia sido inaugurada. Além disso, meus irmãos, existe a diferença marcante que o batismo de João não era realizado como o batismo cristão deve ser, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Era ainda o batismo em nome de João, era o batismo de João. Na verdade, no Antigo Testamento havia muitas cerimônias de batismos. Paulo fala de vários batismos,
E havia muitas cerimônias de batismos, ou de lavagens, ou de ritos de purificação no Antigo Testamento. E eles entenderam esse rito como sendo um desses ritos, uma dessas lavagens de purificação e de preparação, de arrependimento e preparação para a vinda do Messias. Mas aqui, e era portanto realizado em nome de João, era o batismo de João, enquanto que o batismo cristão é realizado em nome da Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ou como às vezes é apresentado resumidamente, em nome de Jesus, mas é claro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E finalmente, irmãos, esse texto, essa passagem que nós estamos estudando, ela é uma das melhores evidências, ou maiores evidências, de que aqui nós temos de fato dois batismos de natureza diferente, porque é o único caso no Novo Testamento de rebatismo, ou de pessoas que já haviam sido batizadas, sendo batizadas novamente. E exatamente pelo fato de que aquelas pessoas que já haviam sido batizadas no batismo de João, passam por uma nova experiência de batismo em águas, que é o batismo cristão, como nós lemos aqui, que eles então foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso fica claro, e deixa claro, que esses dois batismos tinham natureza, tinham significado e tinham propósitos diferentes. Um era apenas um rito, ainda, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, próprio da antiga dispensação, de purificação, de lavagem, de arrependimento e de preparação daquelas pessoas para a iminência da vinda do Messias, que os batizaria purificando não apenas com água, mas purificando com o Espírito Santo através da pregação da palavra, o coração deles, escrevendo nas tábuas do coração deles com a caneta dos ministros de Deus e com a tinta do Espírito Santo do Senhor. Então, essa é uma questão controvertida, mas eu penso que quando nós chegamos numa passagem que menciona os dois batismos, e que na verdade é uma passagem bíblica, um dos textos prova de evidência da distinção entre os dois batismos, de João Batista e o batismo cristão, julguei conveniente considerar com os irmãos e elucidar, instruir os irmãos acerca dessa diferença. Embora alguns reformadores, especialmente no meio das igrejas mais reformadas continentais, especialmente ali durante a Reforma, eu diria, não posso entrar nisso, eu diria que mais por uma razão de conflito com a Igreja Católica, decisões ali tomadas do Concílio de Trento e várias outras, os reformadores foram levados a identificar os dois batismos como sendo essencialmente a mesma coisa. De um modo geral, posteriormente, especialmente na tradição presbiteriana, mas também na tradição reformada continental, a posição prevalecente, e que eu também adoto, creio que é correta, à luz dessas explicações que eu ofereci aqui aos irmãos, é que o batismo de João era uma coisa, e o batismo cristão tem um significado diferente. A outra questão controvertida, eu quero considerar brevemente com os irmãos, de respeito a outra natureza, é a natureza ou significado da vinda do Espírito Santo sobre os 12 discípulos de Éfeso. E aqui também nós temos uma outra questão controvertida, e eu quero sugerir aos irmãos que aqui o que nós temos registrado nesse versículo que nós estamos estudando, no final, quando nós lemos que impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em língua como profetizavam, o que nós temos aqui não é nada diferente do que se encontra registrado no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desceu, quando a igreja estava ali reunida em Pentecostes, e então o Espírito Santo, como lemos
capítulo 2, nos primeiros versículos do capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Portanto, meus irmãos, o que temos aqui não é nada diferente do que aquilo que aconteceu em Atos 2, às vezes descrito como derramamento do Espírito, ou a vinda do Espírito sobre, ou o batismo com o Espírito Santo, ou várias outras expressões utilizadas para denotar especialmente esse evento que aconteceu ali no capítulo 2 do livro, registrado ali no capítulo 2 do livro de Atos, o Pentecostes, e que se espalha ali alcançando Samaria, como é registrado no capítulo 8, e depois também os gentios lá na casa de Cornélio, e aqui também entre esses discípulos da cidade de Éfeso, que nessa ocasião não apenas se tornam cristãos, são batizados, mas também recebem o Espírito Santo da maneira descrita por Lucas aqui, semelhante àquela que acontece e é registrada nas outras passagens que eu já mencionei agora, e com algumas das mesmas manifestações que também aparecem ali naquelas outras passagens. E quero dizer aos irmãos, para tentar ser um pouco mais sucinto aqui, que nós já consideramos em mais detalhes o significado desse evento quando nós estudamos o livro de Atos no capítulo 2. Eu ainda durante a semana, eu mesmo fui ouvir a minha própria pregação sobre esse assunto, em Atos 2, relembrando aquilo que eu havia estudado e apresentado aqui e comentado aqui com os irmãos acerca do capítulo 2. E foi uma mensagem de 1h18, quase 1h20, onde eu procurei apresentar aos irmãos, de maneira resumida, o significado de Pentecostes, como nós deveríamos entender aquele acontecimento e, por conseguinte, como nós devemos entender esse acontecimento aqui. E quero apenas resumir, que certamente a maioria dos irmãos não deve lembrar, mas só mesmo indicar que naquela ocasião eu sugeri aos irmãos que esses acontecimentos, para serem corretamente compreendidos, eles devem ser entendidos sob 3 óticas ou sob 3 perspectivas. Uma perspectiva da história da redenção, como sendo o clímax da história da redenção, Pentecostes, e esses eventos que como que desmembramentos daquilo que aconteceu ali no livro de Pentecostes, ou outros registros daquilo que estava acontecendo naquele momento, aqueles momentos iniciais da instituição da igreja nessa nova dispensação. É o clímax da história da redenção. Do ponto de vista da história da redenção, aqui nós temos um clímax dessa história. É o cumprimento da promessa do Pai, o cumprimento do Antigo, daquelas promessas que nós encontramos no Antigo Testamento, que apontavam, anunciavam a vinda de uma nova era, de uma nova época, do surgimento de uma nova dispensação que seria marcada e caracterizada pelo Espírito Santo de Deus, que seria derramado e operaria de uma maneira mais exuberante do que ele havia operado durante a antiga dispensação. E quando nós olhamos por essa perspectiva, a perspectiva da história da redenção, nós vemos esse clímax. Afinal de contas, depois de tantos séculos, o Messias prometido veio. Ele encarnou, ele nasceu da Virgem Maria. Ele viveu aquela vida íntegra, reta, temente a Deus, cumprindo toda a lei, e adquiriu a justiça necessária para ser o justificador de todos quantos creem na obra que ele realizou na cruz do Calvário. Ele morreu pagando a nossa culpa, expiando a culpa dos eleitos de Deus, daqueles a quem o Pai havia confiado a ele. Ele ressuscitou dos mortos, ele foi assunto aos céus, e assunto aos céus, ele derramou isso que as pessoas estavam vendo e ouvindo
naquele momento de inauguração da igreja na nova dispensação da graça, na nova dispensação do Evangelho. Então, do ponto de vista, meus irmãos, da história da redenção, o que nós temos aqui é esse clímax da história da redenção. O clímax da história da redenção nem é só a vinda de Jesus, não é a morte de Jesus, não é a ressurreição de Jesus, não é a ascensão de Jesus, mas é o derramamento do Espírito Santo, que mostra que toda a obra de Cristo foi de fato aceita pelo Pai. E a Ele foi concedido, nessa sua existência agora divino-humana, foi concedida toda autoridade sobre os céus e sobre a terra, e Ele então cumpre a promessa do Pai no Antigo Testamento, inaugurando essa nova dispensação do Evangelho, essa nova dispensação da graça, através do derramamento do Espírito Santo, ocorrido ali e registrado em Atos 2 e em outras circunstâncias ali, em Atos 8, em Samaria, em Atos 10, na casa de Cornélio, e aqui em Atos 19, entre aqueles discípulos de Éfeso. Não devemos imaginar que isso aconteceu somente com os 12 discípulos de Éfeso. Apenas a atenção foi chamada porque era um grupo inusitado, era um grupo que ainda estava no batismo de João e precisaria aprender várias coisas, e quando fizeram isso, aconteceu com eles aquilo que provavelmente, certamente estava acontecendo com a igreja de um modo geral, naqueles momentos, naqueles anos iniciais, naquelas décadas iniciais da organização e da instituição da igreja, nessa nova dispensação, em cumprimento da promessa do Pai. Mas esses eventos precisam ser olhados não apenas por uma perspectiva ou por uma ótica da história da redenção, mas também por uma perspectiva prática, por uma perspectiva pessoal. E quando nós olhamos por essa ótica prática e pessoal, nós podemos descrever esses eventos não apenas como clímax da história da redenção, não apenas como o cumprimento da promessa do Pai, não apenas como a inauguração da igreja na nova dispensação da graça, a inauguração de uma nova era, a era do Espírito, mas também como uma capacitação espiritual especial para que a igreja de Cristo pudesse testemunhar de maneira eficaz e graciosa do Evangelho de Cristo, da sua pessoa, do seu ministério, da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição. E nós dizemos isso porque assim nós somos levados a entender, quando nós lemos Lucas, final do Evangelho de Lucas, os irmãos podem abrir a Bíblia se desejarem, no capítulo 24, e nos versículos 48 e 49, após a ressurreição, reunidos com os seus discípulos, antes da sua ascensão, o Senhor Jesus Cristo diz: vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma passagem como essa indica que aquilo que os discípulos estavam esperando acontecer em Jerusalém não era apenas o cumprimento da promessa do Pai, mas era um revestimento do poder de poder espiritual, para que eles pudessem se desincumbir daquela tarefa única e inusitada de instituição da igreja nessa nova dispensação do Evangelho. E também no próprio início do livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, onde nós encontramos o esboço desse livro de Atos nas palavras do Senhor Jesus, nós lemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Nessa passagem também, a vinda do Espírito Santo, descer sobre vós o Espírito Santo, e lemos lá em Atos, e lá no capítulo 19, que veio sobre eles o Espírito Santo, seria pessoalmente ou de maneira prática, significaria também uma capacitação ou um revestimento de poder, uma habilitação espiritual especial
do Espírito, para que eles pudessem então ser aquilo para o que haviam sido comissionados, testemunhas eficazes da vida, da pessoa, da obra, da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas creio que esse evento precisa ser olhado ainda por uma terceira perspectiva, não apenas pela perspectiva da história da redenção e pela perspectiva segundo a qual, e de fato, esse evento consiste no clímax da história da redenção, no cumprimento da promessa do Pai, na instituição da igreja na nova dispensação da graça, e nesse sentido é um evento único. Cristo ressuscitou apenas uma vez, ele derramou, num certo sentido, apenas uma vez o seu Espírito Santo, a igreja foi inaugurada apenas uma vez nessa nova dispensação do Evangelho, é um evento único na história da redenção, mas também, no sentido prático, esse evento, como mencionei, deve ser entendido em termos de capacitação espiritual para o exercício do testemunho cristão, do testemunho do Evangelho, do testemunho da obra do Senhor Jesus. Mas, além disso, para ser corretamente entendido, esse evento deve ser compreendido também através da perspectiva da história dos reavivamentos. E nesse sentido, o que nós temos descrito no livro de Atos 2, 8, 10 e aqui no capítulo 19, são indicações de que nós estamos diante daquilo que é o maior reavivamento de todos os tempos na história da igreja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós temos aqui o registro de uma daquelas visitações especiais de Deus, quando uma comunidade inteira, igrejas, vilas, cidades e países, subitamente se torna conhecida da presença santa, graciosa e poderosa de Deus no meio do seu povo. Temos aqui uma daquelas manifestações extraordinárias e soberanas de Deus à sua igreja, através da qual, ou quando, nessas ocasiões, ocorre uma profunda convicção de pecado, profunda convicção da graça de Deus, há conversões e abundâncias, o Espírito Santo opera em santificação e produz um interesse profundo pela promoção do reino e da glória de Deus nesse mundo. E nesse sentido, meus irmãos, embora Pentecoste mesmo não se repita, porque é um evento único na história da redenção, algo semelhante àquilo que ali ocorreu se repete aqui e ali na história da igreja, como aconteceu, por exemplo, durante o grande reavivamento do século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, quando a graça e o poder e a operação do Espírito Santo de Deus se manifestam de maneira extraordinária, inusitada, produzindo grande convicção de pecado, da graça, da misericórdia, do poder de Deus, e o Evangelho é promovido de uma maneira extraordinária, e quando em 1 ano, 2 anos, 10 anos, mais é feito do que em séculos de história do avanço do reino de Deus no mundo durante a história da igreja. E exatamente porque esse evento precisa ser, ao meu entendimento, compreendido, interpretado por essas 3 perspectivas e não apenas sobre uma perspectiva, como isso muitas vezes não acontece, é que nós temos interpretações diferentes acerca do significado de Pentecostes e, consequentemente, do que aconteceu em Atos 8, em Atos 10 e que aconteceu aqui com o registro que Lucas nos dá desse episódio com os 12 discípulos de Éfeso. As igrejas reformadas tradicionalmente enfatizam apenas a primeira perspectiva, a perspectiva de que o que nós temos aqui é um clímax da história da redenção, como eu estive considerando com os irmãos, a instituição da igreja na nova dispensação do Evangelho, e por isso mesmo considera que o que temos em Atos é o registro de um acontecimento único e que não se repete mais, não se repetiria mais na história da igreja. Já aqueles de tradição pentecostal enfatizam apenas a segunda perspectiva, apenas a perspectiva da experiência, apenas da perspectiva do revestimento de poder ou da capacitação espiritual, e tendem a esquecer que estamos diante de um grande clímax que nesse sentido não pode ser repetido,
e também nós estamos aqui de um evento que deve ser entendido à luz da história dos reavivamentos. E assim, portanto, entendem esse evento como um evento ordinário, como um evento natural, como um evento que todo crente deve alcançar, como um evento que se repete a todo instante, a todo momento na história da igreja, não como um evento único, mas como um evento regular e como um evento natural que está acontecendo a todo momento e a todo instante no seio da igreja. Entretanto, para outros, como para alguns dos representantes presbiterianos no grande concílio de Westminster, que produziu nossos símbolos de fé, alguns apenas, como para outros intérpretes também reformados, como para, por exemplo, o Dr. Martin Lloyd Jones, conhecido dos irmãos, e vários outros dentro dessa corrente reformada e presbiteriana, enfatizam, procuram compreender esse evento não apenas através de uma perspectiva da história da redenção, como clímax dessa história, como a instituição da igreja na nova dispensação do Evangelho, e não apenas como um ato de revestimento de poder ou de capacitação espiritual extraordinária. E assim entendem esse evento não como um evento único, nem como um evento ordinário, mas como um evento extraordinário. Não como um evento único, que aconteceu e em nenhum sentido se repete. Não como um evento ordinário, que a todo momento se repete, mas como um evento realmente extraordinário, que num certo sentido foi único, porque foi o cumprimento da promessa do Pai e a inauguração da igreja da nova dispensação, mas que também entende que aqui nós temos um revestimento, uma capacitação espiritual, uma operação extraordinária do Espírito Santo de Deus, para que a sua igreja, em momentos especiais, em épocas de reavivamento espirituais, quando Deus derrama de uma maneira inusitada o seu Espírito Santo sobre a sua igreja, o Evangelho, a igreja tem uma consciência bem maior da presença de Deus. O Evangelho é anunciado com mais graça, com mais poder. As pessoas são mais facilmente e profundamente convencidas da sua iniquidade, do seu pecado. A graça de Deus, salvadora, redentora, santificadora, se mostra de uma maneira também bem mais evidente e real e genuína do que acontece nas outras épocas normais, ordinárias, regulares da história da igreja, que não devem ser desprezadas também, em que o Evangelho é anunciado, o Espírito Santo de Deus trabalha, vivificando as pessoas. Ninguém pode ser crente sem ter o Espírito Santo de Deus. Mas não parece que o texto fale aqui dessa obra regeneradora do Espírito Santo no versículo 6, mas sim, e dessa pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui, mas dessa obra referida e que deve ser entendida como clímax da história da redenção, como uma capacitação especial, espiritual, pelo Espírito Santo de Deus, para o avanço do Evangelho, especialmente naquela época, e também, meus irmãos, uma experiência que extraordinariamente acontece, quando Deus então derrama o seu Espírito para a edificação da sua igreja, normalmente após períodos em que a igreja está lá embaixo, o mundo tem avançado muito, e Deus então como que ressuscita a sua igreja, derramando sobre ela com graça e poder o seu Espírito, para a promoção do seu reino, do seu nome, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero apenas mencionar aqui, irmãos, uma passagem do comentário de Calvino sobre o significado dessa porção aqui. E o próprio Calvino não identifica essa operação do Espírito Santo mencionada aqui, nessa passagem, como uma obra do Espírito Santo na regeneração. O Espírito Santo tem várias obras,
ele opera na iluminação dos crentes, na inspiração dos autores bíblicos, ele opera santificação, ele opera regeneração, ele opera capacitação também, regular, como ele opera em dias regulares e ordinários, e extraordinários também, quando graciosa e soberanamente Deus age, derramando de maneira inusitada o seu Espírito para a edificação da sua igreja. E comentando essa passagem bíblica, no versículo 2, essa pergunta do apóstolo Paulo: recebeste, portanto, o Espírito Santo quando crestes? Calvino diz assim, que o fim dessa história, desse episódio, demonstra que o apóstolo Paulo não está falando nesse lugar do Espírito Santo ou da obra do Espírito Santo na regeneração, mas da obra do Espírito Santo através da qual ele conferiu dons especiais no início da história do Evangelho para a edificação e a promoção da sua igreja e promoção do seu reino aqui nesse mundo. Que Deus, portanto, irmãos, nos abençoe através do entendimento um pouco mais profundo dessas passagens, e penso que a aplicação que nós poderíamos fazer desse texto, não tenho mais tempo para me estender sobre isso, mas de respeito a essa obra múltipla que nós devemos compreender do Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que convence do pecado e da iniquidade, ele é aquele que convence da graça e da misericórdia de Deus em Cristo, ele é aquele que produz arrependimento e fé no coração dos eleitos de Deus, ele é aquele que regenera o nosso coração, nos fazendo novas criaturas, quando ele vem e vivifica as nossas almas, vivificando os nossos corações mortos nos nossos delitos e pecados. Ele é aquele que nos santifica, e ele é aquele também que interpreta as nossas orações diante de Deus, e também nos qualifica e nos capacita com dons especiais, com dons espirituais regulares para o avanço da igreja, preciosos, que aos olhos do apóstolo Paulo são os dons mais preciosos, o dom do ensino, o dom da pregação do Evangelho, mas também, naquela época pelo menos, capacitou a igreja com dons espirituais extraordinários, para que essa nova era fosse estabelecida, e como temos visto aqui, o apóstolo Paulo com grande poder, anunciando o Evangelho, operando sinais, milagres, e instituindo e organizando a igreja por onde ia, nessa sua nova forma, característica dessa nova era do Espírito Santo de Deus. Nós vamos nos levantar.